com uma construção de uma tenda lá na antiguidade, repleta de ouro, prata, pedras preciosas, cortinas caras, pode nos ensinar sobre criação dos filhos, altruísmo, generosidade e amadurecimento. Assista até o final desse vídeo e você vai ficar sabendo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já vou pedindo para vocês curtirem, comentarem e compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 24 e 25 de Êxodo. No capítulo 24, Moisés novamente se ausenta da presença do povo de Israel. A primeira vez que ele se ausentou, ele foi lá buscar as primeiras tábuas dos 10 mandamentos. E quando ele voltou com as tábuas, o povo estava fazendo a maior festa e estava adorando o bezerro de ouro. Moisés ficou tão irritado que quebrou as primeiras tábuas. Agora no capítulo 24 ele vai precisar fazer a mesma coisa, ele vai se ausentar e dessa vez ele deixa como responsável Hur e Arão novamente, né? E aí ele pede para que se o povo tiver qualquer problema, procurar eles dois. E Moisés vai subir ao monte para pegar as segundas tábuas dos 10 mandamentos e ele vai junto com Josué, que era seu ajudante. Claro que Josué não ia chegar até a presença de Deus, né? Ele ia ficar ali pelo caminho, mas ele iria acompanhar para ajudar Moisés. E no final do capítulo 24, Moisés desapareceu na nuvem ao subir no monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites, ou seja, ele ficou todo esse tempo na presença de Deus. No capítulo 25, inicia, falando sobre as instruções que Deus deu a Moisés. E aqui Deus pede para que seja feito um santuário na terra. E esse santuário é cópia do santuário que já existe no céu. Se a gente for lá em Apocalipse, a gente vai ver que João, ele escreveu exatamente sobre isso, que ele viu o santuário no céu. Ou seja, o santuário terrestre, ele foi apenas, digamos assim, uma maquete do santuário que já existe no céu. E aí Deus pede para que Moisés, juntamente com o povo de Israel, faça esse santuário para que ele possa habitar no meio deles. Agora você imagina a responsabilidade que é fazer um santuário como esse, porque a palavra de Deus diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, Jesus ele foi preparar lugar, ele foi preparar casas para a gente. Então, se a gente não consegue imaginar como serão essas casas, você não consegue de forma nenhuma imaginar como que é esse santuário no céu. Mas Deus pediu elementos muito preciosos para que esse santuário terrestre ficasse o mais próximo possível do santuário do céu. Êxodo 25, do versículo 1 ao 8, que Deus faz a solicitação das ofertas. E ele diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata, cobre e azul, e púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para éfode e para o peitoril, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aqui tem tantas coisas preciosas que acredito que muitos de nós nem sabemos ou nunca vimos nada disso. Tudo para que o santuário ele ficasse o mais perfeito que pudesse, para a época. Não só os elementos eles eram preciosos, mas imagina as pessoas que precisariam estar preparadas para fazer esse santuário, E pensa que esse pessoal tinha saído do Egito, não tinha escolas de arquitetura para que eles pudessem se preparar. Muitas das pessoas ali, Deus deu o dom para que elas aprendessem a fazer elementos belos, Fazer o santuário de uma forma até muito avançada para a época. Uma outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte: Deus, ele criou os céus e a terra, ele fez em 6 dias. Tudo que existe no mundo, Deus criou em 6 dias. E o santuário, Ele estalaria o dedo e o santuário estaria pronto. Deve ter dado muito mais trabalho para Deus dar todas essas orientações para Moisés, solicitar essas ofertas, ensinar e dar o dom para todos esses homens para que eles construíssem um santuário. Deve ter sido muito mais difícil do que se ele realmente quisesse só estalar o dedo e fazer. Então, isso aqui mostra pra gente
que Deus ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas muitas vezes ele prefere nos usar e nos usar para nos ensinar. Seria muito mais fácil para um pai, quando o filho chega em casa com dificuldade com a lição e ele sabe fazer a lição, seria muito mais fácil para ele pegar a lição, fazer toda, entregar para o filho, pedir para ele levar para o professor e tirar uma nota boa. Mas assim o filho não aprenderia. Vai dar mais trabalho para o pai ensinar, mas é importante para que o filho cresça, amadureça e aprenda. E a mesma coisa com relação ao santuário. Deus poderia fazer o santuário, mas ele preferiu usar o povo de Israel para que eles amadurecessem e crescessem. E muitas vezes Deus pede isso para nós. Muitas coisas na nossa vida Deus pode fazer, mas Ele pede para que nós também façamos a nossa parte. E com isso a gente amadurece, a gente cresce, a gente se torna mais forte. E aí a gente pode fazer um comparativo. Nos capítulos anteriores a gente vê um povo que só pede, que pede água, que pede comida, que reclama. Como uma criança que quando é pequena ela não sabe conseguir as coisas sozinha, então ela pede água, ela pede para ir no banheiro, ela pede para limpar o bumbum dela, ela pede suco, ela pede tudo, porque ela não sabe se virar sozinha, E um sinal de amadurecimento, de crescimento, é quando a criança ela começa a fazer algumas coisas. Até uma forma interessante de educar as crianças é ensinando desde pequenininha, desde os 2 anos de idade, a já guardar seus brinquedinhos, E vai dando mais atividades de acordo com a idade, para que essa criança vá crescendo, vá amadurecendo e vá aprendendo que ela precisa ser mais independente, que ela precisa cuidar dos assuntos dela, resolver os problemas dela. E é isso que também acontece com o povo de Israel. No início eles pedem, eles reclamam, eles estão totalmente dependentes. O que Deus faz com o povo de Israel? Deus pede para que eles comecem a ofertar, não só pedir, como também doar. E aí, nesse capítulo, o povo de Israel começa a doar ouro, doar prata, doar pedras preciosas, a doar seu tempo no trabalho do santuário. E essa é uma grande prova de que o povo de Israel estava amadurecendo. Quando a gente está conhecendo a palavra de Deus, primeiro a gente recebe de outra pessoa nos ensina, nos mostra como a gente pode entender a Bíblia de melhor forma. E a gente começa a aprender, aí chega um momento que a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, e aí nós que começamos a ensinar a palavra para outras pessoas. Esse é o processo de amadurecimento. Primeiro a gente recebe, depois a gente doa. Quando eu era criança, eu adorava aquelas colônias com cheirinho de bebê, Eu já estava um pouquinho mais velho, devia ter uns 10 anos já para pré-adolescência, mas eu queria uma colônia de bebê e nem sempre minha avó conseguia comprar, porque ela era aposentada, mas às vezes ela conseguia e me dava, Quando ela já estava bem idosa e já tinha dificuldade de tomar banho sozinha, que eu comecei a dar banho nela, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar colônia de bebê, não sei porquê, acho que é a memória afetiva, eu fui lá comprar a colônia de bebê. E aí eu lembro que um dia quando eu tava passando nela, eu pensei assim, antes, eu não tinha como me cuidar, ela comprava a colônia e passava em mim. Hoje, eu tenho condições de cuidar de mim, também tenho condições de cuidar dela. E aí eu tô retribuindo um pouquinho de todo o carinho que ela me deu. O processo de amadurecimento é quando a gente para de se perguntar o que fulano pode fazer por mim e a gente passa a se perguntar o que eu posso fazer por essa pessoa. A gente para de se perguntar o que meu pai pode fazer por mim, o que a minha mãe pode me dar, o que a minha mãe pode fazer por mim, e passa a se perguntar o que eu posso fazer pela minha mãe, o que eu posso fazer pelo meu pai, o que eu posso fazer por essa pessoa que está precisando da minha ajuda. Isso envolve o processo de amadurecimento. A gente para de só querer pra gente, a gente passa a servir mais. O povo de Israel é um povo que só reclamava, só pedia, passa a doar, passa a construir. E é um povo que está em processo de amadurecimento. Que todos nós possamos passar por esse processo e todos nós possamos nos tornar mais maduros. Perguntar não só pra gente quanto a nossa relação com as outras pessoas, que podemos fazer pelos outros. E muitas vezes a gente só pede a Deus, pede. Claro que não tem nenhum erro nisso. A gente precisa pedir, a gente precisa orar. Mas também a gente passar a se perguntar o que eu posso fazer para agradar mais ao meu Deus. O que eu posso fazer para adorá-lo. O que eu posso fazer como gratidão por tudo que Ele faz por mim. E é essa lição que eu queria deixar hoje. Fiquem com Deus, muito obrigada por terem assistido. Tchau!